das 9 da manhã agora com João Paulo Avançado. Já vamos recordar as informações disponíveis sobre a averiguação parlamentar relativa aos serviços secretos. Antes, tomamos o pulso às novidades na área da saúde. A partir de hoje, os medicamentos começam a ficar mais baratos. Começa a produzir efeitos a decisão do Governo relativa ao grupo de países referência para a tabela, para o pressário português. Mas vale a pena lembrar, no Amaral, que nas próximas semanas, nos próximos 3 meses, as farmácias ainda podem escoar os estoques e assim ainda podemos pagar alguns remédios pela tabela antiga. Na prática, só em abril, todos os utentes vão sentir a diferença. Em síntese, os medicamentos genéricos que custem mais de 10 euros têm de passar a custar metade do fármaco de marca com a mesma substância ativa. A única exceção prevista está nos medicamentos de marca com um preço inferior a 5 euros. Nestes casos, para efeitos de comparticipação, é sempre usada a embalagem de menor dimensão. Este diploma é adotado em linha com o memorando de entendimento assinado com a Troika e resulta numa redução generalizada de preços. Assim, todos os anos, até 15 de dezembro, é feita uma comparação com os preços de países que nos servem de referência. Se os preços forem mais baixos, terão de baixar também em Portugal. Quanto ao resto, o custo dos genéricos será reduzido até 50% do preço máximo do medicamento de marca administrada. Outra informação ainda de bata branca. Novidades relativas à diabetes, doença que afeta cerca de 1 milhão de portugueses. A partir de 15 de abril, todos os centros de saúde do país vão ter consultas especializadas e gratuitas. A medida já tinha sido apontada como prioritária pela anterior Ministra da Saúde, Ana Jorge. O atual Executivo acaba de colocar uma cruz no calendário, é o que noticia o DN. O jornal cita o Ministério da Saúde para apontar a data de 15 de abril e diz que o gabinete do Ministro Paulo Macedo indica que, para além de aumentar a qualidade de apoio, a medida pretende transferir alguns cuidados hospitalares para unidades mais próximas dos utentes. O coordenador do Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, José Manuel Boavida, disse esta manhã à TSF que, a confirmar-se a notícia do DN, ela é ótima e explica porquê. A quantidade de pessoas com diabetes por médico de família passou em cerca de 20 anos de mais ou menos 30 para 100 a 150 pessoas com diabetes por médico. E isso exige cada vez mais uma forma diferente de organização dos cuidados e de atenção especial. Na região centro, esta medida já foi tomada e já está em prática. Muitos médicos, por sua própria iniciativa, em todo o país já o fizeram. Eu estou convencido que hoje 1/3 dos médicos é capaz de andar à volta de 1/3 dos médicos, aqueles que já têm organizado uma consulta própria. Os outros 2/3, garantiu o Governo ao Diário de Notícias, vão estar operacionais para apoiar doentes diabéticos ou com suspeita da maleita, vão estar operacionais até meados de abril. Adiante neste jornal uma batalha que é autêntica música para os ouvidos. Será que executantes experimentados conseguem distinguir, só pela escuta, a diferença entre um Stradivarius de 1700 e um violinos vulgares do século XXI? Antes, as orelhas arrebitadas da imprensa perante o projeto parlamentar de relatório final sobre as audições às secretas. 2 jornais destacam o assunto. O DN sublinha que o documento elaborado pelo PSD aponta vulnerabilidades em tempo de eleições. O Público mostra-nos que uma primeira versão do texto fazia referência a conluios de poder e à maçonaria, referências, Cláudia Arsénio, foram, entretanto, suprimidas no projeto final. A primeira versão do relatório, assinada no final de outubro pela deputada do PSD, Teresa Leal Coelho, refere indícios de ligações entre chefias das secretas e grupos de pressão, nomeadamente ramos da maçonaria. Relata ainda suspeitas de envolvimento de Jorge Silva Carvalho, antigo diretor dos serviços secretos, com conluios de poder que afetam a credibilidade e o prestígio das secretas. O Jornal Público divulga alguns certos do primeiro esboço do relatório que mostram que o PSD apagou essas referências. O documento enviado à primeira comissão, com menos páginas, refere apenas que deve ser garantido que os serviços de informações não devem ser passíveis de instrumentalização por entidades públicas ou privadas. No relatório que será debatido, avança o Diário de Notícias, diz ainda que os serviços secretos são mais vulneráveis e instáveis nos ciclos eleitorais. O relatório conclui também que a obtenção dos registros do telefone de um jornalista do Público que assinou notícias sobre as secretas não foi feita para descobrir as fontes do repórter. A TSF está a tentar, mas até ao momento sem sucesso, recolher
reações dos diferentes partidos. A deputada social-democrata Teresa Leal Coelho, relatora contratada pelo Jornal Público, não quis comentar, não quis fazer declarações sobre as alterações que o projeto de relatório sofreu entre uma versão preliminar e a versão final, a ser agora considerada pelos deputados da primeira comissão. Das últimas horas, uma clarificação empresarial sobre a emigração para a Holanda da maioria do capital da Jerónimo Martins. A decisão não tem implicações fiscais. A garantia foi dada à agência Lusa por José Soares dos Santos, administrador executivo da Sociedade Francisco Manuel dos Santos. Questionado pelo Lusa, o administrador garantiu que não existe alteração da carga fiscal que incide sobre dividendos. Essa é a inteira responsabilidade dos acionistas da sociedade. Soares dos Santos explicou ainda à Lusa os motivos da venda do capital por uma subsidiária que é da família, mas tem sede na Holanda. A operação, diz o administrador, vai permitir à Sociedade Francisco Manuel dos Santos acelerar o processo de crescimento. De acordo com Soares dos Santos, o momento escolhido explica-se com o baixo nível de endividamento da empresa. O desemprego na Espanha, o principal parceiro económico de Portugal, interessa lembrar. O desemprego médio do ano passado subiu quase 8% em relação ao ano anterior. Em 2011, mais de 320 mil espanhóis perderam o emprego. De acordo com os dados divulgados esta manhã do Ministério Espanhol do Emprego, no total há agora quase 4 milhões e meio de desempregados em Espanha. Quanto ao último mês do ano passado, em dezembro, perto de 2 mil pessoas perderam o emprego. A indústria e a construção são os setores mais afetados pelo desemprego em Espanha. É uma das eleições do ano, na América. Obama versus ainda não se sabe quem. Os republicanos começam hoje a definir quem será o pré-candidato que reúne melhores condições para a nomeação final. O movimento superconservador Tea Party tem marcado preparativos para as primárias. Tiro de partida hoje no Iowa, pequeno estado rural do centro-oeste. E um dos favoritos, o ex-governador do Massachusetts, Mitt Romney, já prometeu aos eleitores americanos que, se for eleito, não vai gastar dinheiro com a Europa, Cristina Laiman. É dever dos europeus resolver a crise. Não contem com os Estados Unidos. A mensagem de Mitt Romney é clara. Foi a Europa que caiu nesta situação e, por isso, é a Europa que compete sair dela. Em entrevista ao jornal italiano La Stampa, o candidato republicano sublinha que a Alemanha, a França e a Itália têm meios para pagar as dívidas, investir e voltar a crescer. Os Estados Unidos não vão dar um único dólar para salvar a Europa, porque, diz Romney, os americanos têm que pensar na própria crise que Barack Obama não soube resolver. He said, if I can't get this economy turned around in 3 years, I'll be looking at a one-term proposition. I'm here to collect. Está pronto para cobrar a promessa não cumprida de Barack Obama. Mitt Romney é apontado como favorito nestas primárias, mas pode não convencer os republicanos mais conservadores, já que no passado apoiou o direito ao aborto, um sistema de saúde em tudo semelhante ao defendido pelos democratas. De resto, nos últimos dias, o ultraconservador Rick Santorum tem subido nas sondagens. Católico, da linha dura, Santorum é contra o aborto e o casamento homossexual, que chegou a comparar à pedofilia. Na frente da corrida aparece ainda Ron Paul, o mais velho dos candidatos, com 76 anos. É visto como o avô, a grandfather figure, que se candidata pela terceira vez. I am once again a candidate for the presidency in the Democratic Party primary. A estes 3 favoritos há que juntar outros 4 nomes: o antigo porta-voz na Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, o cowboy governador do Texas, Rick Perry, a congressista Michelle Bachmann e o moderado John Hanson. São eles que querem protagonizar o duelo com Obama, marcado para o dia 6 de novembro. Muita água vai decorrer abaixo das pontes até lá. Quase 9h10 da manhã, hora do continente e da Madeira. A GNR já fechou as contas relativamente à operação Ano Novo em Segurança, em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, ou seja, à passagem do ano de 2010 para 2011. Desta vez houve mais um morto a registrar. O Major Amino, da GNR, trata de deixar aqui os dados essenciais, sublinhando que houve acidentes um pouco por todo o país. Relativamente ao período de Ano Novo, a Guarda Republicana registrou mais um morto e mais 2 feridos graves, sendo que registrou também menos de 227 acidentes e menos de 68 feridos ligeiros. Geograficamente, há algum enfoque para os acidentes? Há algum sítio que tem tido mais? Não foram distribuídos, eu diria
sido uniformemente pelo território nacional, temos uma região que tem tido uma especial incidência de número de acidentes e de vítimas. No total, foram registados nos últimos 4 dias 722 acidentes pelas brigadas da Guarda Nacional Republicana. Agora, se for a conduzir, não quero que se distraia ao volante, que se ponha a fazer de maestro ou coisa assim. Portanto, atenção, mas pode, se quiser até levantar um pouquinho o volume do rádio, vamos ao teste do violino. Será que um grupo de músicos experientes sabe distinguir, apenas de ouvido, o toque de um tricentenário Stradivarius de um violinos modernaços fabricado a semana passada? O investigador da Universidade de Paris orquestrou a experiência que Clara Osório e Jorge Silva apresentam agora ao auditório da rádio. Uma sala grande e escura, óculos de soldador e 6 violinos para experimentar aleatoriamente. Foi este o cenário posto a 21 violinistas profissionais para testar o mito de que o Stradivarius é o mais refinado de todos. No lote desta experiência, aos 2 Stradivarius com mais de 300 anos, juntou-se um outro clássico de 1740 e 3 violinos modernos. Depois de tocarem cada um dos instrumentos, os músicos tinham de avaliá-los pela usabilidade, a projeção do som, a resposta e o colorido dos sons que conseguiam extrair. Os cenários foram minuciosos para que os instrumentos não fossem reconhecidos pelo cheiro da madeira, o queixo de todos os violinistas foi perfumado e os óculos permitiam ver apenas os contornos, sem se conseguirem identificar marcas específicas. Aliás, a investigadora que liderou esta experiência, Cláudia Fritz, garante que alguns profissionais foram mesmo enganados pelo som. O resultado é surpreendente, o gosto varia um pouco por toda a amostra, mas em comum 2 pontos. Um dos Stradivarius ficou no lote dos mais rejeitados e no topo das preferências está um violino de nova geração. A resposta é sim. Stradivarius ou não? O que interessa, mostra este teste, é se o violino é de facto bom e não se é velho ou novo. Bravo, bravíssimo. Vamos lá ver. Bom, se tiver um Stradivarius na sala lá de casa, também não será caso para mandar para a reciclagem. Aposto que continua a ter um valor incalculável. 9h13, nesta manhã de terça-feira, agora os títulos desta manhã são para lá passar. Saúde, medicamentos mais baratos a partir de hoje, mas atenção, as farmácias têm ainda 3 meses para esgotar os estoques dos remédios com preço antigo. Uma promessa do Governo, ao Diário de Notícias, consultas de diabetes gratuitas nos centros de saúde de todo o país até meados de abril. Em destaque nas notícias, o projeto de relatório sobre as secretas, que aponta vulnerabilidades em tempo de eleições. O PSD apagou referência à maçonaria na versão final do documento. E daqui a pouco há tudo de ensaio com Bruno Gueia.